Meus irmãos e queridos alunos, que prazer ter você mais uma vez aqui comigo nesta aula. Estamos dando sequência à lição de número 6, em que estamos estudando o livro do Êxodo. Exatamente, que estamos estudando nesta playlist, o livro do Pentateuco. Se você está chegando agora, através deste vídeo, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link da playlist completa em que estamos estudando e começamos o nosso estudo através do livro do Gênesis, lá do começo, falando de Adão, falando do pecado, até chegarmos aqui no livro do Êxodo, nesta segunda aula sobre o livro do Êxodo. Queridos, é um prazer tê-los aqui conosco. Eu já peço para você, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui nesse canal, dá a sua curtida, nos ajuda para que a plataforma possa impulsionar este conteúdo para outras pessoas. Deixe o seu comentário aqui se você está gostando deste material. Se você está aprendendo, deixe aqui no comentário. Eu tenho certeza que você ficando até o final, você vai ser edificado. Mas, sem muitas delongas, vamos para o nosso material. Acompanhe comigo o nosso material. Lição de número 6, Livro do Êxodo, parte 2. Introdução. Uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite guiaram Israel para fora do Egito. Duas convicções sustentavam o povo: a certeza da libertação e a soberania do Senhor, cujos olhos nada escapavam. Essa lição aborda os ensinamentos no deserto, as murmurações e os grandes livramentos divinos. O ponto alto é a entrega dos 10 mandamentos no Sinai e a carta magna, isso mesmo, de Deus para a nação, estabelecendo os fundamentos para a convivência santa e a fé que reafirmam as mais profundas convicções cristãs. Meus irmãos, veja bem, nós vamos estudar aqui a partir de agora a sequência do livro do Êxodo. Vamos entender agora de forma mais descritiva as histórias, os atos. Precisamos ter a compreensão que é nesse livro que Deus revela os mandamentos do seu povo. E nesta aula, no final dela, vamos ver cada um dos 10 mandamentos e compreender as suas lições e aplicações. Neste livro, meus irmãos, Deus ele se revela de forma visível ao povo. Nós vamos ver que era uma coluna de fogo e uma nuvem. Coluna de fogo à noite e uma nuvem de dia que guiava o povo de forma visível. Isso é magnífico. Imagine comigo você ver isso de forma visível. Como não crer em Deus? E mesmo assim o povo murmurava. Então, vamos dar sequência ao nosso material. Quando o povo, meus irmãos, foi libertado do Egito, nós vamos ver que Deus, ele dá a última praga. Você lembra da última praga? A última praga foi a morte dos meninos egípcios, dos primogênitos egípcios. Isso foi o ápice, aonde praticamente o povo foi expulso do Egito. Nesse dia, Deus instaurou a Páscoa. A Páscoa, ela era basicamente um sinônimo, um símbolo, um memorial do povo para eles não esquecer daquilo que Deus fez por eles, do dia em que Deus os libertou do Egito. Nesse dia, Deus instruiu a Páscoa como deveria acontecer, o ritual, o animal, como é que deveria ser preparado, o pão sem fermento. Deus deu essa instrução, está no texto sagrado. E nesse dia, nós vamos compreender que houve uma matança dos meninos egípcios, dos primogênitos egípcios. E essa matança não alcançou e não chegou para os filhos de Israel, para o povo hebreu. Por quê? Os umbrais das portas estavam pintados de sangue de cordeiro. Do lado de fora, as portas estavam pintadas. E aonde a morte passava, ela via que tinha sangue. A tipologia de Cristo aí, ó.
Se tem sangue de cordeiro, a morte não entra. Se tem sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a morte eterna não entra, mas entra vida e vida com abundância. A instrução da Páscoa, Deus ordenou o sacrifício de um cordeiro sem defeito, cujo sangue deveria marcar as portas da casa. O anjo da morte passaria pelo Egito e pouparia as casas marcadas. A carne era assada, preste atenção, olha o ritual. A carne era assada e comida com pães sem fermentos e ervas amargas, simbolizando a pressa e o sofrimento. A Páscoa tornou-se um memorial perpétuo, inclusive é comemorado até os dias de hoje, viu? A Páscoa que nós vemos hoje no nosso Brasil não tem nada a ver com essa aí. É um memorial perpétuo para ensinar que o Senhor livrou Israel. Ela aponta praticamente para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nos garante a vida eterna através do seu sangue. Os acontecimentos marcantes na fuga do Egito. Acompanhe comigo. Israel saiu de Ramsés guiado por Deus, mas foi perseguido por Faraó com 600 carros. Encurralados diante do Mar Vermelho, o povo temeu, mas Moisés estendeu a vara e o mar se abriu. Israel passou a seco enquanto o exército egípcio foi destruído ao tentar o mesmo. Este milagre exaltou o poder divino e ensinou a Israel a fé incondicional, independente das circunstâncias desfavoráveis. A abertura do mar tornou-se uma referência de fé permanente para as gerações futuras de toda a terra. Meus irmãos, o povo sai do Egito, o povo é expulso do Egito após a morte dos primogênitos. E essa morte leva o povo egípcio a ter repulso do povo hebreu. O povo sai do Egito, o povo é libertado. Glória a Deus, Deus cumpre a promessa que ele fez para Abraão, através da vida de Moisés. Nesse dia eles comemoram a Páscoa, como já vimos. Nesta noite eles comemoram a Páscoa. Seguidamente eles saíram, eles já deveriam deixar tudo preparado, que eles já saíram rumo à terra prometida. Quando eles vão rumo a Canaã, geograficamente, eles têm um mar, mas tem um outro ponto em que eles não precisavam passar pelo mar, mas Deus traça essa rota, a coluna de fogo e a nuvem, ela caminha rumo ao mar, porque Deus ele queria revelar o poder dele. Deus ele queria falar assim, olha, eu dou ordem nas águas e elas me obedecem. O povo sai, só que parece que Faraó dá na cabeça assim, esse povo tem que voltar, quem vai fazer tijolo para nós? Quem vai construir? Quem vai nos servir? Faraó junta 600 carros e vai atrás do povo. O povo avista Faraó e começa a falar assim, e agora, Moisés? Trouxe nós aqui para morrer? Deus dá a orientação a Moisés para que o povo atravesse o Mar Vermelho a pés enxutos. E o povo atravessa. Deus abre o mar para que o povo atravessasse. O povo atravessou e os cavaleiros de Faraó vindo atrás. O povo atravessando. Quando o povo de Deus atravessou o mar, as águas que o povo passou a pé enxutos no mar desceu e cobriu todo aquele exército de Faraó, todos aqueles homens que Faraó colocou para perseguir o povo de Deus. Ali o povo atravessa o Mar Vermelho. E este sinal, meus irmãos, nós vamos ver que é Deus revelando e confirmando o ministério de Moisés. É Deus confirmando que ele era com o seu povo. Porque quando Deus abre este mar, ele abre o mar e ele revela o poder dele em favor do seu povo. Isso é poderoso. E nós vamos ver que depois de Moisés vem Josué. Deus abre o Jordão e fala, hoje eu confirmo diante do povo, Josué, que eu sou com você, assim bem como eu fui com o meu servo Moisés. Deus abrir o mar é confirmação de ministério. Deus fazer milagre é Deus confirmar os ministérios. Confirmou as lideranças, bem como o de Moisés, também posteriormente, nós vamos ver mais à frente, de Josué. Então o povo atravessa o Mar Vermelho.
a pés enxutos e cumpre a promessa que Deus fez ao seu filho Abraão. Meus irmãos, esse é o caminho em que o povo percorre, saindo de Ramsés, no ponto 1, para em Sicote, depois em Pierode, e aqui eles atravessam. Essa é a travessia mais conhecida e mais aceita. E aqui eles vai passando de eles dominar a terra. Este ponto, meus irmãos, essa terra em que nós estamos vendo aqui, isso é o ponto principal das terras, as terras em que acontecem os pontos principais das histórias bíblicas. Este foi o caminho que o povo passou. O mais interessante, se a gente acompanhar, saindo de Gósen, onde é que eles estavam, se eles passassem direto em Sicote, eles não precisariam passar por mar algum. Mas Deus queria fazer um milagre, Deus queria revelar o poder dele. Olha como é que isso é poderoso. Então, basicamente, este é o mapa geográfico da travessia tradicionalmente acreditada que o povo passou. Digo tradicionalmente porque há rumores dentro do mundo acadêmico de outra possibilidade, né? Em vez de ser no Golfo Suez, eles atravessaram no Golfo de Aqaba, né? Então, mas a gente vamos nos agarrar com essa possibilidade ou essa opção que tradicionalmente é acreditada, o que está mais próximo aos escritos sagrados. Queridos, Deus sustenta o povo no deserto e faz vitorioso nas batalhas. Meus irmãos, Deus, além de tirar o povo do Egito, ele faz do deserto um ambiente de milagre. Vamos lá. No deserto de Sur, Deus transformou águas amargas em doce. Em Mara, proveu água da rocha. Em Refidim. Na batalha contra os amalequitas, ali não tinha exército, tinha escravos. Mas na batalha contra os amalequitas, Israel vencia enquanto Moisés mantinha as mãos levantadas. Lembra da passagem em que Moisés mantinha as mãos estendidas, enquanto mantinha estendidas, Israel prevalecia. Quando caía, Israel não prevalecia. É Deus se revelando no meio do seu povo, ensinando a importância da intercessão. Apesar das murmurações constantes, o Senhor demonstrou misericórdia e cuidado. A dependência de Deus foi a maior ligação deste período, provando que o sustento divino é garantido para aqueles que ouvem a sua voz e guardem fielmente os seus estatutos. Queridos, veja bem, Deus no deserto, ele pega um povo e leva para o deserto para conquistar uma terra. Ele já tinha dado para Abraão, mas Abraão os seus filhos teriam que conquistar, pelejar e batalhar por ela. Tanto quanto Deus deu vitória. Vamos ver o ápice disso aí no tempo de Davi, no tempo de Salomão. A conquista de Canaã. Lembra daquela passagem em que fala em que eles irão por uma terra que emana leite e mel? Entenda este contexto, preste atenção nisso aqui. O que é emanar leite e mel? Aquela região é uma região desértica. Se você pegar o mapa, se você voltar e compreender e ver o mapa naquela região da Mesopotâmia, naquele antigo mundo, você vai ver que é uma região desértica. O que precisamos para manter a vida? Uma das principais coisas é a água. Água doce. A água é essencial para a vida. A água, você mantém a vida. A água te proporciona plantar e colher. A água te auxilia a cuidar de animais. E quando ele fala que emana leite porque aquela região tem água para a produção de mamíferos, de animais que produzem leite. Tem água para eles. No deserto não, mas a região, na terra prometida, em Canaã, Deus dará para eles uma região que tem água. Água doce, para alimentar os animais e deles sair leite. Que emana mel é uma região datada, uma região que encontra muito, de fato, coisas silvestres, tanto que João Batista, lembra? Se alimentava de mel silvestre. Naquela região, João percorria o deserto pregando. Então é uma região, quando ele fala isso, ele dá essa inclinação, principalmente
Porque o povo, eles teriam autonomia para plantar e colher. Por isso que emana leite para cuidar dos animais e mel para cultivar a terra, porque tinha água. E por isso que era uma terra muito disputada, porque ela tinha água. Tinha não, tem água doce. E água doce é vida, né, irmãos? Água é vida. Por isso dessa expressão, emana leite e mel. E Deus cuida deste povo. Deus provê água, Deus provê comida. E uma das comidas que Deus provê é o maná. Vamos para o nosso material. O envio do maná. Deus enviou o maná diretamente para alimentar Israel por 40 anos. O povo deveria colher apenas o necessário para o dia, aprendendo a confiança diária. No sexto dia, que eles guardavam o sábado, colhiam o dobro para guardar o sábado, santificando o descanso semanal. O Senhor também proveu para suprir necessidades de carne. O maná cessou apenas quando entraram em Canaã. Esse milagre ensinou que o homem não vive só do pão, mas de tudo que sai da boca de Deus, focando na providência contínua do Senhor. Queridos, o interessante é que este maná, a palavra maná significa, o que é isso? Isso é o significado da palavra maná. Não era pão que cai do céu pronto, era tipo, como Joséfo diz em seu livro História dos Hebreus, parecia tipo folhinhas de orégano que caía do céu, tipo flocos que caía do céu, e daquilo dava para fazer pão, carboidrato. Sabendo que o povo precisaria não só de carboidrato, Deus provê proteína. Isso durou, irmãos, 40 anos. 40 anos caindo no pão do céu. E o interessante é que eles deveriam colher só por um dia. O que passou de um dia estragava e cheirava mal. Só apenas na sexta-feira, que sábado eles preservavam e santificavam ao Senhor. Apenas na sexta-feira eles juntavam para sexta e para sábado. Depois desses dias, era caindo do céu, colhendo por dia. Caindo do céu, colhendo por dia. O homem tem que trabalhar todo dia, meu irmão, para comer e botar o pão na mesa, né? Mais um ensinamento para nós. Isso é de fato poderoso. É Deus falando assim: olha, povo de Israel, vocês estão no deserto, não estão desamparados. Eu estou cuidando de vós. Eu estou preservando a vida de vocês. Isso é poderoso. A soberania. Vamos compreender, irmãos, nisso que é a soberania de Deus. Deus, ele mostra que ele é poderoso, ele cuida dos seus. Queridos, agora imagina comigo um povo grande, uma nação. Tem problema, meu irmão. Você juntar um grupinho de 20 pessoas aí, com pouco tempo já vai ter problema entre eles. Problema interpessoal, problema de relacionamento, problema de diversos aspectos. O ser humano é problemático. Agora imagina Moisés na cabeça dele, liderando aquele povo e tendo essa tarefa de liderar e resolver o problema de todo mundo. É complicado, meus irmãos. Aí entra a história de um homem chamado Jetro. Vamos para o nosso material. Jetro, ele chega e observa Moisés trabalhar um dia. Vamos para esse material, vamos lá. Jetro, sogro de Moisés, sugeriu a descentralização do julgamento para evitar o desgaste do líder. Líder não pode se desgastar muito. Moisés instituiu chefes sobre o grupo de 1.000, 100, 50 e 10. Os casos simples eram resolvidos por estes líderes. Apenas os difíceis chegavam a Moisés. Deus aprovou a ideia e transferiu do espírito que estava sobre Moisés para auxiliar os novos líderes. Isso ensina a importância da organização e da liderança compartilhada, permitindo que a justiça seja feita de forma eficiente no povo. Meus irmãos, olha só, a Bíblia diz que Jetro chegou um dia e observou Moisés trabalhando e viu que Moisés não ia dar conta. Aí surge um dos maiores exemplos da administração, né, de pessoas, ou da gestão de pessoas. Jetro fala assim: Moisés, você não vai dar conta não. Divide essa carga, Moisés. É muita coisa. Outra coisa, pequenas causas
Divide isso entre homens de 10, 100, de 1.000, 100, 10, 50 e 10, para poder, entre eles, pequena causa, se resolver. Um pegou a roupa do outro, Moisés tem que resolver. Um feriu o outro, Moisés tem que resolver, mas a proporção é diferente. Tem coisas que eles podem se resolver. E você não dará conta, Moisés. Moisés ouviu o seu sogro Jetro e dividiu. E Deus viu graça nisso e repartiu do seu espírito aquilo que ele tinha dado a Moisés para estes homens, dando a estes homens a sabedoria. Ali surge este modelo de administração que ajudaria Moisés, bem como posteriormente Josué, a administrar e a viver este conflito. Imagina, Moisés não daria conta por muito tempo. Um homem é limitado, meus queridos. Precisamos compreender os nossos limites. E precisamos compreender até onde nós e a nossa liderança vai. Tem coisas que você pode delegar. Tem coisas que não. Nem tudo Moisés delegou. Nem tudo Moisés repartiu. Mas algumas coisas ele repartiu. E isso foi uma orientação do seu sogro Jetro. Queridos, repartindo-se o povo, repartindo-se a nação, dando repartindo-se essa administração de conflitos e problemas entre os povos, surge uma necessidade. Eles são um povo, embora nômades, mas ainda escravos, com mentalidade de escravos, libertos, mas com mentalidade de escravos. Eles precisariam de ter uma lei. Não existe povo sem lei. É quase que engraçado, né? Não existe um povo sem lei. Até então eles não tinham lei. Eles eram um povo sem lei. Todavia sabemos que a lei moral de Deus habitava dentro deles, que é a maior das revelações de Deus. Mas eles eram um povo que não tinha uma lei estabelecida, escrita de forma oral e verbalizada. Aí surge agora os 10 mandamentos. Acompanhe comigo no material. Os 10 mandamentos. Êxodo 19 e 20. No terceiro mês após a saída, Deus entregou os 10 mandamentos no Monte Sinai em tábuas de pedra. Elas formam o decálogo ou a lei mosaica, estabelecendo os princípios fundamentais que regeriam Israel por séculos. O primeiro mandamento foca no relacionamento com Deus e os demais nas relações humanas. Esta lei revela a santidade divina e o padrão moral esperado do povo. Vamos entender, então, de fato, esses mandamentos. Acompanhe comigo. Mandamentos, o primeiro e o segundo mandamento. O primeiro mandamento revela a unidade de Deus. Apenas o Senhor deve ser adorado. Adorais apenas o Senhor, teu Deus, proibindo qualquer outros deuses diante deles. Meus irmãos, esse primeiro mandamento é para o povo não esquecer, porque Canaã era uma terra extremamente pagã. Nós vamos ver outras oportunidades, nós vamos ver outras partes em que o povo de Deus acaba se misturando com os deuses pagãos de Canaã. O segundo mandamento, proíbe imagem e escultura. Israel deve ser um povo exclusivo e não materializar a divindade. Não se deve criar escultura. Eles olhavam para os deuses egípcios, todos eles tinham estátuas, os estatuetas, tinham esculturas. Logo, nós vamos ver que eles levantaram o bezerro de ouro. Esta particularidade, esta questão de olhar para o povo em que ele serviu e ver neles um modelo, Deus fala, não apoia nesse modelo de divindade. Eu sou maior que todos os deuses, eu não posso ser esculpido por mãos humanas. Então não tem estátua, não tem amuleto, não adora outros deuses. Terceiro mandamento, proíbe usar o nome de Deus em vão, combatendo juramentos falsos ou uso leviano e hipócrita do sagrado. Não invoca o nome de Deus em vão, tanto quanto o povo judeu tem essa preservação de pronunciar o nome de Deus. Eles preservam isso, tem esse cuidado. Quarto mandamento, santificar o sábado como dia de descanso e memória da criação, focando nas coisas eternas e na glória de Deus. Qual o ensinamento? Ensina a reverência verbal e a necessidade de separar tempo para o Criador.
O sábado era o único preceito que no Novo Testamento, servindo como era o único preceito que não respeitamos no Novo Testamento, servindo como sinal que Deus é o soberano sobre o tempo e o labor. Queridos, preste atenção aqui. Sobre o sábado. Quando Jesus vem a este mundo, ele curou no sábado, ele pregou no sábado, ele fez diversas coisas no sábado, e isso foi de ou foi contra a lei mosaica. Tanto quanto isso foi uma das coisas no seu julgamento lá no Sinédrio. O que Jesus quis pregar e dizer que o dia do Senhor não é apenas o sábado, é todos os dias. Todos os dias. Esse dos 10 mandamentos é um único preceito da lei mosaica que nós cristãos, principalmente os protestantes, não seguimos. É o único mandamento da lei mosaica que nós não seguimos. Porque nós entendemos que Jesus, ele veio e cumpriu a lei mosaica. Ele não cumpriu apenas por cumprir, ele cumpriu e pagou todo o preço da lei. E não tem mais nada que dever. Como diz Jesus, este é um novo mandamento em mim. Não nos estamos mais, como diz Paulo, debaixo sob o jugo da lei, mas estamos debaixo da graça, debaixo de Jesus. Entenda isso, irmãos, que o dia do Senhor não é apenas ao sábado, é todos os dias. Culturalmente, nós separamos, às vezes, o domingo para dedicarmos um culto a Deus, mas nós ofertamos e dedicamos ao Senhor todos os dias, não apenas no sábado. Voltemos para o nosso material. A quinta lei, ou o quinto mandamento, ordena a honrar pai e mãe. Ordena a honrar pai e mãe com todos atos de bondade e obediência, visando preservar a estrutura familiar na terra. O sexto mandamento proíbe o homicídio deliberado. A vida pertence a Deus e tirar uma vida é uma violação gravíssima. Isso era algo que o povo hebreu tinha que observar. Ninguém poderia tirar a vida do outro. Quais lições? Estabelece a base da convivência social. O Novo Testamento amplia o sexto mandamento, condenando o ódio no coração. Honrar a família e proteger a vida são deveres recíprocos que garantem permanência e bênção do povo. Sétimo mandamento, proíbe o adultério, protegendo a fidelidade conjugal e a moralidade dos laços familiares perante o Senhor. Oitavo mandamento, proíbe o furto, fundamenta a honestidade nos tratos sociais e o direito à propriedade de forma íntegra. Qual a lição? Foca na integridade pessoal e social. A infidelidade desqualifica o líder, enquanto a desonestidade corrompe os negócios. Deus exige retidão absoluta no uso dos bens e no cumprimento dos compromissos assumidos. A sétima, a nona e a 10ª lei, por fim, nós vamos ver que no nono mandamento proíbe o falso testemunho, protegendo o nome e a reputação do próximo contra mentiras e calúnias. Isso é pesado, hein, irmãos? Toma cuidado. O 10º mandamento proíbe a cobiça pelas pessoas alheias, desmascarando a depravação interna e as intenções do coração. Lição que nós aprendemos nesses dois mandamentos, no nono e no 10º, é o cumprimento da lei e da semeadura pela morte dos bebês hebreus no passado. A libertação final foi selada pelo sacrifício tipificado de Cristo. Meus irmãos, aqui nós compreendemos nos 10 mandamentos que há uma lei, há uma estrutura. O povo hebreu, após 3 meses que saíram do Egito, foi feita uma divisão, uma administração da gestão das pessoas, foi dividido entre eles, foi administrado entre eles a divisão dos problemas, conforme orientado por Jetro,
e abençoado e chancelado por Deus. Depois disso, Deus dá os 10 mandamentos, as 10 orientações, no qual apenas uma delas, que é o sábado, nós guardamos, mas não apenas o sábado, nós santificamos, mas não apenas os sábados, nós dedicamos a Deus, mas não apenas o sábado, mas todos os dias. Todo dia é dia de nós nos apresentar diante de Deus, santificarmos ao Senhor. E esse é o livro do Êxodo que estudamos até aqui. Compreendemos na lição passada os principais rudimentos, os principais pontos, compreendemos a essência do livro do Êxodo, os objetivos, quem escreveu, por que escreveu, para que escreveu, os principais fatos, as principais tipologias, e nesta lição compreendemos a saída do povo, a questão da morte de Moisés, a questão da libertação do povo, o ponto em que o povo hebreu foi liberto e como que Deus de forma milagrosa abriu o mar. Compreendemos que Deus não só abriu o mar, não só libertou o povo, mas cuidou do povo por 40 anos no deserto, proveu comida, proveu água, proveu proteção e proveu também, no terceiro mês, uma lei para instaurar-se um povo. Que Deus possa te abençoar para que nós possamos continuar neste estudo, não acaba aqui, do Pentateuco, estudando as leis de Moisés, ou os escritos de Moisés, os livros mosaicos, os livros que Moisés escreveu, os 5 primeiros livros, que traz luz e traz orientação para o povo de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Se você chegou até o final desta aula, comente aqui. Cheguei até o final. Deixe um comentário do que você achou, o que você aprendeu e o que você agregou ao seu conhecimento. Curta esse vídeo, compartilhe com um amigo e te aguardo até a próxima aula. Que Deus abençoe.